Olá, boa tarde. Já estamos no ar para mais uma semana de boas conversas aqui no seu Sem Censura Pará. Começamos o programa desta segunda-feira, dia 15 de setembro, falando de amnésia glútea, um dos grandes prejuízos das pessoas sedentárias. A perda de força muscular no bumbum pode comprometer toda a biomecânica corporal e trazer dor e desconforto. A fisioterapeuta Camila Barreto Mioto e a educadora física Cláudia Nascimento já estão aqui conosco para nos ajudar com o tema. Também falamos das ações realizadas pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará. Já são 23 anos de atuação para o desenvolvimento sustentável e competitivo do agronegócio. Os detalhes com Jamir Macedo, diretor-geral da Agência AD Pará. E encerramos em um bate-papo musical com o cantor banjoísta e guitarreiro Mestre Curica. Com mais de 60 anos de carreira, a obra do músico paraense foi reconhecida como Patrimônio Cultural e Artístico de Natureza Imaterial do Estado do Pará. Quem recebe a participação de vocês é o nosso produtor de TV, Douglas Borges. Oi, querido, tudo bem? Tudo bom, Vanessa? Boa tarde para você, boa tarde para as nossas convidadas. E para você que nos acompanha de casa, uma boa tarde e uma boa semana. Começa a partir de agora o Sem Censura Pará e você pode interagir com a gente mandando a sua pergunta ou seu comentário com o seu nome e o nome do seu bairro para o nosso número que está aparecendo aí na tela. É o 919-8895-7957. Interaja com a gente. Que maravilha, gente. Então, olha só, semana passada nós retomamos a grande parceria que a nossa Funtelpa tem com a Fundação Cultural do Pará. E lá na FCP temos as oficinas do Curro Velho. E a oficina do Curro Velho sempre tem culminâncias de trabalhos belíssimos. Entre eles, hoje, trouxemos para vocês este lindo vaso de cerâmica que é justamente o resultado de uma dessas oficinas. Este vaso estará sendo exibido ao longo de toda a semana para que você, na sexta-feira, continue acompanhando Sem Censura Pará e tenha direito a participar do sorteio. Mas para isso você precisa mandar perguntas e comentários para os nossos convidados ao longo de toda esta semana. Para quem quer ter acesso a mais material, todos os materiais muito bonitos produzidos pelo Curro Velho, basta ir no Mercado Cultural. Um deles fica no Curro Velho, no Telégrafo, e o outro no Centur. Então vamos começar, gente. Assunto muito interessante, até porque como nós temos uma semana uma vez por semana as nossas reuniões de pauta e a ideia surgiu e assim caiu como uma luva, porque nós todas estamos muito interessadas no assunto. Você aí de casa já sentiu dores na lombar ou nos quadris após passar um longo dia sentado? Esses sintomas podem estar relacionados à síndrome da bunda morta. É isso mesmo que vocês ouviram, síndrome da bunda morta. Uma condição física que faz a musculatura ficar mais fraca, flácida e perder a capacidade de sustentar corretamente a pelve e os quadris, o que pode comprometer toda a biomecânica corporal. O problema é muito comum e afeta grande parte da população que mantém um estilo de vida sedentário. As nossas convidadas de hoje, a fisioterapeuta Camila Mioto e a educadora física Cláudia Nascimento, conversam mais sobre o assunto. Eu queria, pelo menos, começar pelo conceito. O que vem a ser essa amnésia glútea ou que nós popularmente estamos chamando de síndrome da bunda morta? Vai lá, Camila. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, gente. Bom, primeiro a gente tem que entender, tá, que a síndrome da bunda morta, como a gente conhece coloquialmente, né, ela se descreve perfeitamente, né? Os músculos do glúteo, que são os músculos do nosso bumbum, eles estão enfraquecidos, né? E como é que acontece isso, né? Muito bem citado por você, um estilo de vida sedentário, mas principalmente o que a gente tem que saber, né? Se eu trabalho ficando longos períodos sentado ou sentada, né, isso vai fazer com que meus músculos eles fiquem sem ativação. Então é como se eu não estivesse usando-os, né? Então, semelhante a um tempo atrás, quando a gente imobilizava uma parte do corpo e atrofiava essa parte, isso pode acontecer com o nosso bumbum, né? O nosso glúteo, por passar longos períodos sentado, ele não está sendo usado. E Entendi. Quando ele não está sendo usado, ele atrofia, então enfraquece. Bem, isso é uma condição do corpo quando vai envelhecendo? Porque depois que a pauta veio para a nossa reunião, eu passei a olhar com mais
cuidado ou com um olhar mais crítico todo o corpo que passa pela minha frente, seja de meninos ou de meninas. E o que é mais perceptível é que as mulheres, depois dos 50 anos, elas vão perdendo-se o seu bumbum arredondado. Isso é uma condição da idade também, Cláudia? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. Então, é uma condição que a certa idade a gente acaba perdendo massa muscular. Perfeito. Então, a um certo momento, nosso corpo ele acaba começando a envelhecer junto com a gente. Então, a partir desse momento, a gente acaba tendo essa perca de massa muscular. Por isso que hoje em dia, o aumento da procura das academias, da musculação, tem aumentado, porque a estética também é algo que está sendo bem visível ultimamente. Além também da questão da saúde, porque quando a pessoa tem uma estética e um Sim. corpo mais favorável, a sua saúde também tende a ser mais vigorosa durante o seu processo de envelhecimento, ajudando também a não deixar a pessoa adoecer facilmente, passar por certos problemas, tende a ter essa melhora no condicionamento físico. Por que leva esse nome também, amnésia glútea? É justamente... O público, de maneira geral, sabe o que é uma amnésia glútea? Ou é muito mais fácil de falar de síndrome da bunda xoxa, síndrome da bunda morta? É justamente pelo esquecimento da funcionalidade daquele músculo. Perfeito. O seu cérebro ele acaba esquecendo como é a ativação daquele músculo. Por isso tem a palavra, né, amnésia glútea. Porque aquele músculo ele se esquece de como ele tem que ser trabalhado durante o nosso dia a dia. Que maravilha. Camila, por que os músculos como os do glúteo enfraquecem? Bom, A gente fica em pé, a gente anda muito e mesmo assim, eles enfraquecem? Bom, nesse caso específico, né, quando você passa um tempo sentado, o nosso corpo ele não foi feito para passar muito tempo sentado. Então, por mais que a gente ande alguma parte do nosso dia, não é suficiente, né? O nosso corpo, a nossa Entendi. evolução, né, foi feita para se movimentar, estar em constante movimento. Então, os músculos do glúteo, em especial, eu queria destacar aqui o glúteo médio, né, que é um glúteo responsável pela estabilização da caminhada, né? Esse músculo, em especial, nessa síndrome, ele fica mais fraco, né? Justamente porque a gente não caminha tanto quanto deveria, né? Então, Sim. se a gente for olhar estudos antes, a atividade física que nós tínhamos há um tempo atrás, ela era muito maior, né? Eu gastava muito mais calorias só de fazer as minhas atividades do dia a dia do que hoje. Entendi. Né? Isso não há muito tempo, viu, Vanessa? Na década de 80, por exemplo, a gente gastava muito mais calorias, cerca de 3 vezes mais do que hoje, só fazendo as atividades do dia a dia. Hoje a gente tem que ficar sentado no computador, né? Por exemplo. Então, isso acaba com que enfraqueçam os glúteos, porque a gente não foi feito para ficar nessa postura, a gente não evoluiu assim. Entendi. Né? Então, a gente acaba tendo que recorrer à prática de exercícios físicos, coisas que naturalmente a gente não cresceu para ter esse tipo de comportamento. Né? Qual é o melhor tratamento, Cláudia, para trabalhar o grupo de músculos glúteos? O melhor tratamento, a musculação em si, Sim. focada justamente na musculatura do glúteo. Podemos... Ela falava ainda há pouco sobre o músculo médio. Isso. Vamos. Você aí de casa, tenta ir para frente do espelho e olha para o teu bumbum. Onde é que fica esse músculo médio? O glúteo região médio, ele fica entre o glúteo máximo e o glúteo mínimo. Ele está bem no meio. Então eu tenho 3. Eu tenho o mínimo, o médio e o máximo. Exato. O médio, como a professora citou, né, ele é aquele que é estabilizador do teu quadril. Fica na parte lateral. Bem aqui no cantinho. Bem aqui. Quando a gente faz a abdução. O É onde a gente que é tem aquela que trabalhar. lateral aqui. Isso, a gente tem que trabalhar perfeitamente ele. É um ótimo exercício para quem está com essa síndrome também, por sinal. Maravilha. Tá. Todo mundo diz que o agachamento é um exercício que em qualquer lugar ele pode dar jeito na musculatura glútea. É verdade? Sim, o agachamento é um dos exercícios mais completos que tem. Né? Inclusive, além da força, ele requer coordenação do corpo. Né? Então, essa combinação de força, equilíbrio e coordenação faz com que ele seja mais completo. Né? Mas a gente tem que lembrar, Vanessa, que se eu estou aqui numa condição, né, de enfraquecimento de um músculo específico, nesse que a gente está falando, né? Okay. O glúteo médio, que é esse mais de cima, como a professora explicou, né? A gente precisa trabalhar primeiro ele.
né? Então, é procurar um profissional que vai fazer exercícios específicos. O agachamento seria um exercício mais global, Sim. né? Se eu fosse jogar em um tratamento, eu jogaria mais lá para frente, entendeu? Então, um profissional vai poder te ajudar melhor com relação a isso. Então, seria mais importante eu fazer aqueles exercícios que a gente vê na fisioterapia, com faixa elástica, né? Para mim começar do início, né? Lembrando que é uma atrofia de um músculo muito pequeno, né? O glúteo médio, ele é um complementar, né? O máximo é aquele grande, né? Que todo mundo quer ter esteticamente, né? Mas o médio, que é aquela função primordial de estabilização, que é que a gente perde, principalmente quando a gente fica muito tempo sentado, sim, eles são com exercícios mais específicos. Eu começo desde a abertura de perna com faixinha no chão e até eu chegar no agachamento é mais lá na frente, né? Então, é nesse sentido que o agachamento, sim, como você colocou. Olha, eu acho que daqui para o final da nossa entrevista eu vou ficar de pé para vocês ensinarem o público de casa como é que a gente deve estar movimentando essa musculatura. Por que, Cláudia, a síndrome da bunda morta afeta a mobilidade das pessoas? É justamente pela perda da tua força na tua pelve, que é justamente essa parte do teu corpo que vai te ajudar tanto na extensão de quadril como na extensão do teu tronco. Então isso acaba afetando diretamente no movimento da pessoa também, querendo ou não, porque ela acaba não tendo aquela força, né, para movimentar, caminhar, ter aquele sustento do corpo, porque acaba ficando enfraquecida aquela musculatura. Nossa, eu gostaria de acrescentar, né, que para as pessoas entenderem melhor de uma maneira mais fácil, né, a mobilidade, ela não dá pela mobilidade articular em si. Então, eu preciso ter músculos que se contraem e músculos antagonistas que se relaxam. Então, se eu vou pensar na mobilidade do meu quadril, quando eu faço um movimento para o lado, vai ter músculos que vai estar contraindo e músculos que vão estar relaxando. sim. Então, se eu tenho um músculo que está relaxado demais de um lado, do outro lado está contraído demais. Então, quando eu melhoro o músculo relaxado demais, eu aumento a mobilidade do músculo contrário. Entendi. Entendeu? Então, a mobilidade, ela acaba sendo afetada nesse sentido, porque a gente pensa assim, tá enfraquecido, então eu preciso fortalecer. Mas se eu fortalecer o enfraquecido, do lado contrário eu vou ter que alongar. Então, funciona nesse sentido, né? Então, por isso influencia na mobilidade, né? Entendi. Pergunta do público de casa, Douglas. Pergunta do Adelino, do Parque Verde. Exercícios básicos, como uma simples caminhada, podem evitar o problema? Sim. Primeiro que, bora diferenciar o que é exercício e o que é atividade física. Perfeito. Né? O exercício físico é quando eu pego um tipo de movimento e eu programo esse tipo. Né? Então, eu vou lá com o professor e vou dizer, olha, são 3 de 10 agachamentos, como a Vanessa pontuou. Então, é um exercício físico, eu programei. Eu vou fazer 3 séries de 10 repetições. Agora, se eu só agachar para pegar um livro, é um agachamento, mas é uma atividade física, é um movimento natural. Eu não programei nada, eu agachei para pegar um objeto. Ok. Então, a caminhada, ela pode ser os dois, né? Eu posso pegar a pessoa e dizer, olha, se você está com enfraquecimento de glúteo médio, caminhar ajuda. Então, eu posso pegar e vou dizer, olha, hoje você vai dar 2 voltas na praça, mas amanhã você vai dar 3. Então, eu programei. Sim. Agora, se a pessoa fizer sozinha, é atividade física. E essa atividade física, de uma maneira natural, respondendo a pergunta, né, do colega de casa, ela pode sim melhorar, por si só em um primeiro momento. Né? Para me evoluir, eu vou precisar de um profissional. Mas no primeiro momento, só a caminhada já é muito incentivado. Né? O que é mais importante, a gente já começar, né? Não ficar parado. Então, a caminhada, ela ajuda sim, né? Nesse caso, em um primeiro momento. É sempre bom, né? Os médicos, eles inclusive dão essa primeira recomendação e depois vão para profissionais como eu, como a Cláudia, que trabalhamos com isso. Com certeza. Paraense adora um brega. Brega rasgado. Tu não gosta não, Douglas? Eu amo. Eu adoro. Todos nós. E no brega, pronto, Todos estamos nós. em casa. No brega nós temos muita mobilidade de quadril. Dançar ajuda a exercitar essa musculatura? Sim, a dança, né, ela é também um exercício físico de maneira aeróbica, né? Então, existem vários tipos de exercício físico. E no caso do quadril, da mobilidade do quadril, da força, o exercício aeróbico, ele é muito indicado, a gente chama de funcional. Tá? A caminhada, a dança, são exercícios que estão na função do nosso dia a dia. E o glúteo médio que está enfraquecido, ele tem essa função principal, né? O equilíbrio, né?
Então, para mim, digamos que dançar para um lado, dançar para o outro, eu vou ter que reequilibrar a toda hora a minha pelve. Então, a dança Entendi. ajuda. Né? Sem dúvida. Super recomendado. Pronto. Quem é que Dança. sofre mais de amnésia glútea? Homens ou mulheres? Homens. Qualquer pessoa. Oba! Ficou equilibrado, pelo menos. Que bom. Qualquer pessoa que passa muito tempo sem estimular aquele grupo muscular. Principalmente pessoa que passa muito tempo em home office, trabalhando sentado. Como a professora falou, passar muito tempo sentado acaba ativando uma musculatura e desativando a outra, que no caso a gente acaba ativando nossos quadríceps, posterior, e acaba esquecendo de... o nosso glúteo acaba sendo desativado. Entendi. Então, quem passa muito tempo sentado na frente do computador ou tendo alguma tarefa realmente que precisa passar tanto tempo sentado, acaba sofrendo com a amnésia glútea. Olha, na próxima versão do Sem Censura eu quero trabalhar em pé. 1h30 sentada, eu tô perdendo o bumbum. Os meninos não, estão tudo bundudos, porque eles ficam atrás das câmeras, em pé, não passam por esse problema. Você sabe que é verdade. Então, por exemplo, pessoas que trabalham no comércio, por exemplo, trabalham o dia inteiro em pé, tendem a desenvolver amnésia glútea? Não, né? Elas têm um pouco menos, tá? Porque o que acontece? Se eu tô sentado, ó, tô sentada aqui. Repara, a parte de trás, o meu bumbum, tá completamente relaxado, em alongamento máximo, Sim. tá? Eu posso levantar? Pode? Se eu tô em pé, agora começou a trabalhar para me equilibrar, senão eu cairia, Ok. certo? Então, em pé, eu tenho uma ativação. Sentado, não. Sentado tá em Perfeito. relaxamento máximo, tá? Se eu levantar o pé aqui, agora eu tenho que me equilibrar mais. Pronto. Então, uma ativação maior. Em pé, levantando o pé, trocando de base, é caminhando. Então, se eu trabalho no comércio, em pé, e ainda tenho que caminhar, eu tenho sim uma ativação. Né? Olha que Não sei interessante se deu para isso. perceber. Que maravilha, então. Então, Vamos lá. é por isso, né, que o sentado é tão mais prejudicial do que em pé parado. Né? Que interessante. recomendável. Chegou a pergunta aí, Douglas? Chegou a Então pergunta. vamos lá. Uma pergunta do Elias Moura, do bairro da Cabanagem. Ele diz assim: boa tarde, sou operador de máquinas, passo o dia todo sentado e no final do expediente sinto dormência da cintura para baixo até na coxa, inclusive com dificuldade para andar normal. Como tratar? Ótima pergunta. Vamos lá. Podem responder as duas. Bom, primeiro a gente tem que saber que a dormência é um sintoma que pode ter muitas causas, né? Com certeza. Se Vou a investigar. causa, a gente tem que investigar, né? Se a causa for a síndrome, né, do bumbum morto, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que primeiro recomendar para ele que procure o profissional e o profissional vai ver o que é necessário fazer, tá? O formigamento e a dormência, ele é um sintoma que já está mais de lá na frente. O que é mais de lá na frente? Primeiro a gente começa com uma dor, Sim. um desconforto que eu consigo aguentar. Se tem formigamento e dormência, isso já é um indicativo que tem nervo. Então, tem algum nervo inflamado que está nesse sintoma. Esse sintoma ele é característico Com do certeza. nervo, então já está mais lá na frente. Possivelmente pode ser da postura dele de trabalho, né? Não necessariamente esteja associado a essa síndrome. Então, ele tem que procurar um profissional. O que a gente faz? Primeiramente, a gente procura o médico e ele pode entrar com uma terapêutica médica, que alivie esse sintoma. Mas logo na sequência, a gente recebe ele na nossa clínica para que ele comece o primeiro tratamento, né? Que maravilha. Que é com movimento, tá, gente? Então, não tem para onde fugir, né? O movimento, ele já entra de início, o quanto antes. É o melhor remédio sempre. Com certeza. Cláudia, quem é que faz normalmente essa primeira avaliação de que a pessoa está acometida da síndrome? É um fisioterapeuta? É um educador físico? Olha, geralmente é o fisioterapeuta que entra de primeira, que ele acaba recomendando a musculação ou até vezes a fisioterapia ou o pilates como uma forma de procurar ajudar nesse momento. Mas isso, normalmente, quando eu pego um fisioterapeuta, é porque eu já estou sentindo alguns problemas em decorrência da Sim. síndrome. Mas, por exemplo, eu entro numa academia e aí a educadora física disse, olha, vamos trabalhar mais essa sua musculatura porque ela pode te trazer problema no futuro. Normalmente é assim? Normalmente tem a anamnésia, onde a gente senta e conversa com o aluno. Perfeito. Geralmente os profissionais, eles tendem a fazer essa anamnese, esse bate-papo, pergunta o histórico do aluno para ver se ele tem algum tipo de problema em qualquer parte do corpo. Aí, Sim. passar um tempo, né, da conversa, ele pode também encaminhar o aluno ao médico
para poder fazer uma bateria de exames, para poder depois trazer para a gente poder avaliar também junto com o que o médico prescreveu. Maravilha. Camila, contigo. Síndrome do bumbum morto, então, é um problema progressivo? Como combinar o tratamento? Bom, primeiro a gente tem que saber que progressivo vai muito do momento que eu descubro, né? Ok. Então, muitas vezes a gente tem esse comportamento de que só é uma dor, eu vou deixar ela lá, né? E aí ela vai aumentando, seria progressivo nesse sentido. Sim. Mas não deveria ser, você compreende, né? Eu deveria já investigar. Com certeza. Para ver se tem realmente algo sério. Porque quanto antes a gente puder entrar com uma intervenção de fato, mais fácil vai ser resolvido. Com certeza. Então, nesse sentido que é progressivo, mas eu poderia evitar essa progressão o quanto antes, né? Então, seria nesse sentido, assim. Desalinhamentos posturais, sobrecarga muscular e dores crônicas são algumas das queixas comuns de quem sofre da síndrome da bunda morta. Esses sintomas podem gerar ainda outros problemas de saúde? Pode gerar problemas na coluna, pode ocasionar, esse é um dos que mais acontece, né? Sim. Problemas na coluna, a famosa lombalgia, hérnia, pode acabar aumentando conforme o tempo. Sim. Porque o enfraquecimento muscular vai afetar justamente nessa estrutura toda do teu corpo. Alguma coisa vai estar descompensada, então teu corpo vai querer compensar de alguma forma. Pode ser compensar mais para um lado, para frente. Sim. Então tende a ter esse meio de tentar compensar para qualquer lado do teu corpo. Perfeito. Pergunta chegando aí, Douglas, com você. Pergunta da Ana, do bairro do Marizal. A partir de qual idade a pessoa deve fortalecer essa área do corpo? E é indicado apenas para mulheres? Boa pergunta. Bom, a idade, ela não existe, né? É recomendado que desde criança, Sim. os próprios esportes que as crianças estão, eles têm muito a corrida dentro do esporte. Sim. Então, desde o a gente chama de desenvolvimento psicomotor, ela já deve estar praticando, né? Quando entrar na adolescência, né, a gente já pode incrementar com uma abordagem como musculação ou alguma coisa assim, né? Lembrando que é sempre bom procurar o profissional que vai ver qual é o melhor perfil de exercício físico para aquela pessoa, né? Então, não tem idade, tá? Qual foi a outra pergunta? Se é indicado apenas para mulheres? Sim, não. Como a professora Cláudia falou, né? Sim. É indicado para ambos os sexos, tá? Ok. Porque todo mundo tem glúteo, né? Então, se Ok. todo mundo tem glúteo, tem que ser trabalhado. É mais ou menos assim. Mais perguntas chegando. Uma pergunta da Selma, do bairro do Marco. Boa tarde. Para quem caminha 5 km diariamente, ajuda a melhorar o glúteo médio enfraquecido? Sim, perfeito, né? Como eu havia falado, se você, né, todo dia vai caminhar 5 quilômetros, isso já tem uma ativação de glúteo sim, né? Mas Sim. seria mais interessante que eu fizesse uma progressão do exercício, Perfeito. tá? Tanto que a professora Cláudia pode falar melhor, os profissionais de educação física estudam muito sobre progressão. Então, seria legal, né, ela, em vez de caminhar 5 quilômetros todo dia, variar, né? O exercício físico, o nosso corpo, ele se adapta muito rápido, né? Ele é muito inteligente quanto a isso. Então, se eu quero sempre manter o meu glúteo médio e os outros glúteos ativos, seria melhor eu colocar uma progressão em vez de fazer todo dia a mesma coisa, né? Então, Sim. seria, hoje eu vou caminhar 2 quilômetros, amanhã eu vou fazer 3, depois eu vou me dar um descanso, eu vou fazer só 1. Então, o nosso corpo, com a variação, ele responde melhor. Pronto, muito bom. Mais pergunta aí, Douglas. Agora uma pergunta do Sérgio, do bairro da Condor. No que a bicicleta ergométrica e a esteira ajudam em uma atividade física específica para que a musculatura não tenha esses problemas? Pode responder, Cláudia. Bom, nesse caso, ela ajuda justamente na mobilidade do teu corpo, não ficar parado. Sim. Então, ajuda porque também trabalha justamente essa musculatura. Tem gente que fala que fazer a bicicleta ergométrico ajuda a definir o bumbum, a ganhar bumbum. Tende a ver os ciclistas e falarem, eles são pessoas que têm um volume maior porque eles fazem o ciclismo. Realmente é uma área que realmente é bem afetada, Sim. porque é uma área que tu está trabalhando. Então, é útil
E é 100%, eu sinceramente acho que é um ótimo exercício para poder lidar com essa amnésia, no caso. Ok. Exclusiva para ela. Existem sinais de que a amnésia glútea do corpo está chegando? Existe. Um bumbum flácido é um bumbum que já está completamente perdido na amnésia? Não chega a ser nesse Ok. ponto. A amnésia tu já começas a perceber justamente quando tu começas a sentir já a fraqueza muscular mesmo. Perfeito. As dores, já começa a vir. Sentar, levantar, Sentar, já começa a levantar, sentir uma já certa começa a dificuldade. sentir. A flacidez da musculatura do glúteo já é um acaso, que é quando tu já não está trabalhando em cima. Tem gente que tem, Sim. que é normal, mas não tem nenhum problema, porque tende a ter uma rotina movimentada, porém não trabalha a musculação em cima, né? A hipertrofia, para ganhar a massa muscular. Não tem, a bunda flácida não tem a ver com a amnésia diretamente relacionada. Ótimo. Pergunta do público. Uma pergunta da Avelina, do bairro da Cremação. O Pilates é indicado para tratar a síndrome do glúteo morto? Excelente pergunta. Sim. O Pilates, ele é indicado... A gente comentou aqui, né, que uma das funções do glúteo médio é a estabilidade. E aí, para quem tem um pouquinho de conhecimento de Pilates, sabe que os aparelhos do Pilates são muitos exercícios em bases instáveis. Sim. Para que é esses exercícios? Bom, eles são para melhorar a estabilidade corporal. Meu corpo ele é desafiado, né, num exercício instável, e ele é obrigado a tentar se reequilibrar e estabilizar. E nessa obrigação, o nosso centro do corpo é onde está a pelve. A gente chama de estabilidade lombopélvica. Sim. Então, toda vez que eu estou fazendo um exercício para me reequilibrar, para me forçar a estabilizar, né, eu acabo ativando os músculos responsáveis por essa estabilização. Sim. Entre eles o glúteo, né? Muito responsável pela estabilização do meu quadril, né? Entre os procedimentos estéticos tem o preenchimento de bumbum. Onde é que ele implica na falsa sensação de que eu tenho um bumbum avantajado e, por consequência, eu não preciso de atividade física nenhuma para fortalecer essa musculatura? Eu como fisioterapeuta, né, a gente tem que lembrar que estética não é função. Perfeito. Então, não é sinônimo de função, né? O preenchimento geralmente preenche-se com gordura, né? E o tecido adiposo, que é a gordura, ele não tem a mesma função do muscular. Perfeito. Né? Então, é só realmente um favorecimento estético, né? A função, ela não vai ser afetada, tá? Ok, meninas, o nosso tempo está chegando ao final. Na sua poxa. condição de educadora física, Cláudia, quais atividades, então, são mais indicadas para prevenir e até tratar o problema? Bom, no meu ponto de vista, principalmente a pré-ativação do músculo, justamente para poder relembrar o teu corpo, né, daquele músculo, daquele movimento antes da execução do exercício. A pré-ativação pode ser usada como a mini band, pode ser também a abdução, o agachamento livre. Alongamento ajuda a dar uma acordada na musculatura? Ajuda justamente para alongar aqueles músculos que estão hipertrofiados, que estão Sim. encurtados por conta dessa condição de que ele está atrofiado, que ele não está mais trabalhando. Então, o alongamento realmente ajuda bastante nessa condição. Aí, a pré-ativação com a mini band, a abdução. Aí, na musculação já vem a abdução mesmo, Sim. a pontes, elevação pélvica e o agachamento em si, mas, claro, tudo com aquela adaptação específica para o aluno, Perfeito. dependendo da sua condição. Então, dá para adaptar também, intercalar atividade de musculação com atividade aeróbica, Sim. tipo ciclismo, por exemplo? Com certeza, é Para bem dar a viável. turbinada que ele Bem merece. viável, bem viável. Nesses casos, realmente, o cardio é 100% viável nesse momento. Excelente. Ajuda justamente na hipertrofia também do músculo. Pergunta chegando aí, Douglas. Uma pergunta da Jéssica, do bairro da Terra Firme. Qual é o impacto a longo prazo da atrofia desse músculo no envelhecer de idosos? Musculação serve para todos? Boa pergunta. Bom, musculação serve para todos, tá? Aliás, todo mundo deveria fazer, porque o nosso músculo, a quantidade de massa muscular, ela é saúde, né? Hoje a gente já tem muitos estudos, né, que dizem que quanto mais massa muscular, menor a mortalidade, para você Sim. ter uma ideia. Então, ela é realmente o que a gente chama de uma base do treinamento. No meu treinamento, eu tenho que ter algum tipo de exercício que estimule o ganho de massa muscular, Sim. né?
E com relação ao envelhecimento, a gente justamente vai perdendo, né, a massa muscular, a quantidade de massa muscular. Então, a necessidade dele ser estimulado, para ele é possível conseguir ganhar de novo, né? A idade, ela não é um pré-julgamento, né? Os meus hábitos de vida vão influenciar mais. Então, para o idoso, é muito importante na prevenção de quedas, né? O idoso, ele cai porque ele não tem equilíbrio. E o que mais a gente falou aqui, estabilidade, equilíbrio. E o músculo faz isso, né? Então, o meu músculo, o meu glúteo que não está atrofiado, que está saudável, que eu estou sem essa síndrome, para um idoso pode definir um alto risco dele cair e realmente ter algo mais sério. Com certeza. Muitos idosos, por exemplo, começam a ficar acamados porque caíram e tiveram que ficar em repouso. Sim. E aí, como a massa muscular estava baixa, o repouso fez ela baixar mais ainda. E na hora que você tenta levantar da cama, não levanta. Então é sério, né? Com certeza é sério. Muito importante. Vamos a algumas dicas. Que hábitos simples podem ajudar a melhorar a performance do bumbum? Eu não falo a performance com relação à estética, mas principalmente para garantir a estabilidade e a mobilidade. Bom, a gente conversou um pouco sobre a estética, mas eu queria deixar um ponto claro. A estética, ela é uma consequência. Ok. Então, por mais que esse não seja o foco, quando eu procuro ter hábitos mais saudáveis, eu faço exercício, a estética é uma consequência. Né? Ela também é importante para a autoestima. Então, se eu ver a minha função, o que eu posso fazer? Primeiro, atividade física. Eu fiz a diferença aqui, né? Quanto ao exercício físico. Então, no meu dia a dia, eu tenho que ter atividade física, eu tenho que procurar me movimentar. Sim. Né? Então, a gente já tem estudos hoje que comprovam que não adianta eu passar 1 hora na academia e o resto do meu dia inteirinho sentada. Né? Então, eu preciso me movimentar também fora do ambiente de academia. Né? Então, atividade física, incorporar no meu dia a dia, eu subir escada. Né? Subir escada. Então, não passar muito tempo sentada, a gente já falou aqui, falou muito sobre isso. E, além disso, claro, o exercício físico. Com né? certeza. E esse exercício físico foi citado pela telespectadora, caminhada, mas tem que ser caminhada, tem que estimular a massa muscular, então uma combinação de exercícios físicos diferentes é mais saudável. Maravilha. Pergunta chegando aí, a última pergunta, vamos lá. É uma pergunta da Ana Lúcia, do bairro da Pedreira. Amnésia glútea é uma condição comum causada pelo sedentarismo? Sim. Na verdade, a gente chama isso de comportamento sedentário. Pronto. Né? O comportamento sedentário, ele tem vários malefícios para a saúde, tá? Então, comportamento sedentário é eu não fazer exercício físico e, além disso, eu não colocar atividade física no meu dia a dia. Sim. Né? Eu não querer me movimentar. Né? O nosso corpo, ele precisa... Então, se eu tenho que pegar água, ir no banheiro, ou pegar um documento no meu ambiente de escritório, Sim. que eu vá andando. Se eu vou subir um lance de escada, que eu prefiro subir a escada do que pegar o elevador. Entendeu? Então é nesse sentido. Maravilha. A gente sabe que tem pessoas e pessoas. E aí a condição financeira muitas vezes atrapalha quem queira ir para uma academia fazer atividade física. Cláudia, que tipo de atividade física no dia a dia a gente pode estar, mesmo dentro de casa, exercitando essa musculatura do glúteo? Posso ficar em pé? Pode. Bora lá mostrar para o público de casa como é que a gente dá uma fazer também, vai, ativada. Para ativação do glúteo, Sim. certo? A gente pode começar com o básico, que é o agachamento. Perfeito. Direção do seu quadril. Mãozinha aqui na frente, você vai descer com o bumbum empinado. Como se fosse Como sentar se fosse sentar. e voltar. Para quem tem Abertura essa de perna, tanto faz? Não é tanto faz. Mais fechadinha, para dar uma ênfase melhor no teu quadríceps, mais aberto, que é o nosso sumô, que a gente chama, para a gente dar ênfase no glúteo. Perfeito. Como a gente quer dar o ênfase no glúteo, dar aquela ativação, então, a nossa perna mais aberta, bumbum empinado. Para quem está em casa e pode estar passando por isso, eu sugiro também a usar um banco como referência na hora de agachar, para poder estar naquele limite. Então a gente vai no nosso limite. Vamos lá no limite do banco e voltar. E volta. Sem esticar todo o joelho. Quantidade de repetição. O básico, 3 séries de 8. Pronto. Para aquecimento, como a pré-ativação, pode ser 2 séries de 10, pode também ser 2 séries de 30 segundos de isometria, que é ficar paradinho embaixo. Parado. Isso. Como uma pré-ativação, como exercício, 3 séries de 8 a 10, Maravilha. 8 a 12, para dar aquela ativada. Pode ser o agachamento,
livre. A gente também pode fazer o afundo, que também é Vai com a muito perna bom. para frente. Uma frente para outra, isso aí a gente vai afundar. Ai, minhas Violão. artroses do joelho. Vai no seu Tem limite. contraindicação ou não? Depende muito de como tu estás. Perfeito. Teu médico vai te dizer, pro teu personal como tu vai Pronto. adaptar. Pode ser esse, também pode ser a caminhada, Pronto. como a professora mesmo explicou, a caminhada. Também podemos fazer a abdução, podemos colocar Pronto. cada um Aqui, se para puder. um lado e para o outro. Isso. E também vai ativar essa musculatura. Ativa a musculatura. Pode também fazer a ponte no chão, pode se deitar no chão, E levantar o quadril, não a ponte da Pronto, tua costa, mas somente do do quadril. quadril. Isso, levantar o bumbum lá em cima e descer ele sem encostar no chão. que maravilha. Tudo voltado justamente para essa área. Muito bom. Então, para você que está em casa, alguns exercícios básicos que dá para ativar a musculatura do bumbum para que você não perca mobilidade e estabilidade. Meninas, o tempo acabou, infelizmente. passou tão rápido. Para quem está assistindo em casa e quer conversar com vocês transitam pelas mídias sociais? Sim. Camila, A minha é Camila Faz Pilates, Instagram. que maravilha. E você, Cláudia? Cláudia Nascimento, também é Instagram. Foi ótimo. Que voltem mais vezes, né, no Sem Obrigada. Censura. Adorei conversar com vocês. Bem, gente, vamos então a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente continua. Até já.